E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, vamos continuar aí a nossa matéria, vamos avançar. Bom, seguinte, pessoal, a gente viu nos capítulos anteriores que nós vimos a movimentação de estoques, certo? Agora, nós vamos agregar as contas de resultado ao nosso balanço patrimonial. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com uma empresa viva, com uma empresa que vende e compra mercadorias, tá? Porque até então, quando a gente fez a primeira parte, na qual nós trabalhávamos apenas o balanço patrimonial, nós estávamos montando a empresa, montando o negócio. Agora não. Agora nós vamos começar a trabalhar com a empresa realizando as suas atividades, tá? Primeiro, para o balanço patrimonial que nós estávamos trabalhando, nós usamos apenas contas patrimoniais. Recordando, né, as contas patrimoniais são as contas do ativo e passivo. São as contas do ativo, bens e direitos, e o passivo, obrigações, tá? Tudo que a gente deve. Passivo, tudo que a gente deve. Deve para sócios ou deve para terceiros. Ativo são os recursos que nós temos, os bens e direitos que nós possuímos para a produção do bem ou serviço da nossa empresa. Tá joia? Agora, como nós vamos continuar esse processo, nós vamos começar a trabalhar com as contas de resultados para poder fazer a movimentação de mercadorias e o recebimento de pagamentos, tá? Então, contas de resultado tem essa característica, né? Tem aqui na apresentação, que já está aqui na tela, nós temos aqui uma planilha com as contas básicas de resultado, tá bom? E a gente tem duas naturezas. A gente tem as contas de despesas, tá? Que as despesas decorrem do consumo de bens e a utilização de serviços para a gente poder fazer o serviço da empresa ou entregar o produto da empresa, certinho? E do outro lado, nós temos as receitas operacionais, que elas vêm da venda de bens e serviços, né, da nossa empresa. Então, a gente tem esses conjuntos. As contas de resultados, elas têm uma característica bem interessante em relação às contas patrimoniais. As contas patrimoniais, como elas representam dívidas ou máquinas, capital da nossa empresa, estoque da nossa empresa, programas que nós temos direito a usar, né? As dívidas com os nossos clientes, as dívidas com os sócios, elas têm uma característica de se perpetuar, né? Elas vão mudando, claro, o estoque sobe e desce mês a mês. Mas, por exemplo, a quantidade de máquinas também pode, né, vir a subir, a descer todo mês. Mas eles tendem a ser mais estáveis, tá? E não vai ser de um mês para o outro que vão acabar todas as máquinas da nossa empresa, todos os móveis da nossa empresa. De um mês para o outro nós vamos conseguir zerar todas as dívidas? Não, tá? As contas de resultado, por serem as que nós usamos para apurar se a nossa empresa teve lucro ou prejuízo, elas têm uma natureza diferente. Todo mês a gente precisa zerar essas contas, tá? A gente precisa que ela termine todos os meses sem nada, tá? Mas como é que isso acontece? Vamos aí por partes, né? A parte de despesas que nós temos aqui deste lado aqui da tela, a parte de despesas. Elas compõem um conjunto de gastos que nós temos, tá? Para operacionalizar a nossa empresa. Então, por exemplo, água e esgoto, todo mês a gente paga, né? Todo mês nós fazemos o pagamento
das despesas de água e esgoto da nossa empresa. Então, todo mês a gente zera essa dívida. Porém, logo após o pagamento, a gente vai continuar consumindo água. Então, essa conta vai continuar crescendo, tá? Aqui não consta nessa listinha, mas funcionários também são contas, né? Salários é uma conta de despesa. E todo mês a empresa paga os funcionários e todo mês nós temos que pagar novamente, tá? Combustíveis, caso nós tenhamos veículos, tá? Todo mês a gente zera, porque não se acumula combustível, né? Bota combustível nos veículos e nós gastamos. Frete, carretos, por exemplo. Isso a gente faz de acordo com o que a empresa utiliza. Então, todas esses itens que estão aqui e mais alguns que tem naquele plano de contas que eu já postei para vocês lá na primeira aula do retorno da pandemia, que entreguei impresso em sala de aula também, tem constando lá salários também, né? Não está nessa listinha aqui, mas eles também são um item de despesas operacionais. Então, todos esses, materiais de limpeza, material de expediente, serviço de terceiros, por exemplo, algum encanamento em top, a gente vai lá e contrata o encanador. O encanador é uma conta que acontece eventualmente, né? Uma manutenção que acontece eventualmente. Então, isso entra aqui na nossa parte de despesas, porque o encanador, mesmo que a gente não use ele de maneira direta na produção do nosso bem ou serviço, ele é um custo que nós temos, né? Que a gente precisa agregar ao nosso conjunto de despesas, tá bom? E do outro lado, nós temos as receitas operacionais, tá? Então a gente tem aqui a principal receita é receita por conta da venda de serviços ou de produtos que nós temos, tá? A gente também pode ter receitas vindas de outras fontes, por exemplo, de aluguéis de ativos. Se, por exemplo, nós temos um patrimônio grande, nós temos vários prédios e um dos prédios não está sendo usado pela nossa empresa, a gente pode alugar e isso gera uma receita de aluguel, tá? Juros de ativo, caso a gente tenha muito dinheiro, esse dinheiro a gente aplique, gera receita, receitas eventuais de negócios que possam acontecer e que não sejam cerne da nossa empresa. Então, nós temos basicamente, dentro das contas de resultado, esses dois grandes grupos que a gente pode encarar dessa forma, tá? As receitas são todas as coisas que trazem dinheiro para a nossa empresa e as despesas, que elas levam o dinheiro embora da nossa empresa sem deixar recurso físico ou um software ou algum direito a receber, tá? Mas que nós precisamos pagar para manter a operação funcionando. Certo? Bom, seguinte, pessoal, lembrando, qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvidas sobre as receitas e as despesas, entrem em contato comigo lá pelo horário de atendimento, pode mandar um WhatsApp, eu estou no grupo aí da sala de vocês, pode me chamar lá, tá bom? Mas é isso aí, basicamente as contas de resultados são isso que eu falei, são receitas que a gente zera todo mês. Porque, por exemplo, a receita, a gente vai contando quanto que a empresa faturou mês a mês. Então, em janeiro, faturou 100 mil reais. E no dia 1º de fevereiro, assim que a gente abriu a empresa, tá zero faturamento ainda, né? Aí a gente precisa começar a trabalhar para começar a gerar um novo faturamento. A mesma coisa é válida para as despesas, o quanto a gente paga, tá? Então, a gente vai, pagou, zerou, maravilha. Mas depois nós vamos precisar de novo, ó, energia elétrica, mesma coisa da água, né? A gente paga, zera a dívida, mas daí a pouco a gente está com essa dívida de novo, tá? Enquanto existir a empresa, vai ter esse tipo de dívida, vai ter esse tipo de despesa, certo? Então, beleza. Como a gente tem muito assunto, eu vou fazer vários vídeos, tá? Para não ficar um videozão comprido, porque o pessoal
tem não os alunos, né? Mas a recomendação da direção, da coordenação, para a gente não ficar fazendo vídeo muito longo, tá bom? Então, próximo vídeo nós vamos tratar de como é que funciona a operação com contas de resultado. Tá joia? Obrigado, pessoal. Até mais.